Eu sou Luiz Arthur Brito, professor da FGV, da linha de Gestão de Operações e Competitividade. Recentemente, o professor Gibson Burrell nos fez uma provocação sobre a área de management em geral, que nós temos estudado só organizações de negócios e temos deixado de lado setores da economia importantes, como o setor militar ou até outros setores agrícolas. Eu estou aqui com o professor Geraldo Ferrer, um amigo que é professor de Logística e Supply Chain da Escola de Pós-Graduação da Marinha Americana. E ele trabalha com temas militares na área de logística. Então, Geraldo, queria que você nos desse alguns exemplos da aplicação ou de estudos que você tem feito nessa área. Brito, na verdade, existem oportunidades interessantes de pesquisa nessa área. Então, vou citar aqui alguns exemplos recentes. Tivemos um aluno na nossa escola, um oficial da Força Aérea Brasileira, interessado em administração de pessoal. Ele fez um trabalho que eu assessorei, que eu fui o orientador, que era num planejamento de um plano de administração de número de oficiais, inclusive levando em consideração o tempo médio em que eles permanecem na força, tendo em vista todo o atrito, a perda e a adição desses oficiais, tendo em consideração que o oficial, o indivíduo, só fica pronto para determinadas funções após um número muito longo de treinamento e tal. Então, tentar fazer essa previsão do número de pessoas disponíveis depende muito dessa contratação. E você está falando, eu estou pensando também que o professor de logística tem aí previsão, planejamento agregado, né? A gente usa essas ferramentas para outras utilidades. Exatamente. Então, é um planejamento de ciclo de vida. Da mesma maneira como você vai fazer com um produto, você tem que... O indivíduo é o produto. Então, se você precisa... Então, por exemplo, uma preocupação grande da Força Aérea Brasileira é o quadro de médicos. Então, se você precisa ter um número X de cardiologistas experientes que são afiliados à Força Aérea Brasileira, se você precisa esse número, digamos, em 2025, você precisa ter contratado esse indivíduo, ter inserido ele na Força Aérea como cadete 10, 15 anos antes. Esse daí é um desafio que a Força Aérea Brasileira vem tentando resolver há muitos anos, É um planejamento de longo tempo. Né? Esse planejamento de longo prazo. O indivíduo como produto de um planejamento de treinamento. Outro exemplo interessante, 2 oficiais das Forças Armadas da Grécia, que estiveram lá conosco fazendo o MBA, e eles estavam interessados em ver qual seria a melhor resposta em um caso de terremoto no seu país. Uma coisa que a maioria de nós não se lembra é que no caso de um desastre de larga escala, em qualquer país do mundo, os primeiros a responder são as Forças Armadas locais. É um tema que tem aparecido como uma fronteira de pesquisa, né? A logística humanitária. Os principais eventos, esse tema tem aparecido com crescente importância. Claro, a logística humanitária é algo que, ultimamente, os acadêmicos da área de administração têm começado a focar bastante, né? E os militares, em particular, eles estão melhor equipados para responder. Eles tendem a ser o primeiro a responder. No exemplo da Grécia, em particular, a Grécia é um país que sofre muitos terremotos arrasadores. E não acontece todo dia, mas quando acontece, a destruição é muito grande. E eles têm isso muito bem documentado há mais de 500 anos. Eles vêm documentando os seus terremotos.
E você sabe, né? Para acadêmico, a gente se está vibra. documentado, Os dados você tem estando à dados disposição, a gente vibra. Exatamente, você tem dados para trabalhar. Então, nós pegamos aquilo e, usando informações do contingente das Forças Armadas gregas, ou seja, quantos caminhões eles dispõem, quantos helicópteros, quantos aviões e assim por diante, e conhecendo a infraestrutura, então fizemos uma análise de que tipo de preparo a Grécia deveria ter de maneira a poder dar a melhor resposta possível caso um terremoto aconteça amanhã. Geraldo, e os temas mais tradicionais de logística? Assim, administração de estoques é uma coisa que nós ensinamos e praticamos. Quais as principais diferenças entre essa temática no ambiente militar e no ambiente empresarial? No ambiente militar, o principal item de estoque é a peça de reposição. Os equipamentos militares são equipamentos que têm uma vida muito longa, várias décadas. Então, não é raro o fornecedor, a empresa fechar e a empresa não existir mais para dar apoio e o equipamento ainda está sendo usado dentro da organização militar. Nós estamos medindo o tempo aí em décadas. Estamos falando em décadas. Né? O B-52 ainda é usado hoje nas Forças Aéreas Americanas e ele foi fornecido no início dos anos 50. Então, e parece que, segundo o último planejamento, vai ser usado por mais uns 20 ou 30 anos. Isso nas empresas é mais raro acontecer, né? É mais raro, certamente. Então, o aspecto não é nem tanto o tempo de vida do material, mas o fato de que, à medida que o equipamento está mais antigo, mais manutenção é necessária, mais equipamento de reposição é necessário, e aí estamos falando de número de SKUs, assim, na ordem de milhões. Claro, que é impressionante, né? A gente vê o número de itens que uma empresa gerencia e normalmente empresas que trabalham com 10, 15, 50 mil já são números muito altos, respeitáveis. Né? Você está falando de milhões, se eu entendi bem. Milhões. Estamos falando de 7 dígitos aqui. É um desafio. E existem armazéns de estoque de peça de reposição nos Estados Unidos, que eu não tenho números exatos aqui, mas eu sei dizer que tem peças cuja demanda é zero durante alguns anos até o momento que você tem que ter. Se ela não estiver disponível, um equipamento caríssimo não poderá ser utilizado. Uma outra variação desse tema é peças que o fornecedor existe. A peça nós temos em estoque, mas é que tem a necessidade daquele material é de uma volatilidade inacreditável. A demanda num mês é 1, no outro mês é 0, no outro mês é 2, no outro é 1, no outro mês é 800. Um ótimo problema de logística isso aí, né? Não existe modelo de previsão que possa trabalhar com isso, com volatilidade dessa escala. E é algo que eu estou trabalhando no momento, é tentar descobrir se existe uma maneira racional de lidar com essa volatilidade de demanda. Interessante. Muito obrigado pelas tuas ideias aí. Prazer, meu.